Isso é ser mulher. Mulheres juntas fazem sua voz. Unidas somos mais por todas nós, a força da transformação. Isso é ser mulher. Vem, vamos mudar, mudar o mundo. Vem, vamos lutar. A gente pode tudo, vem, que aqui é teu lugar. Fortalecendo o futuro, mulheres progressistas. Meu lugar é onde eu quiser. Levar minha força onde eu puder. Fazer uma nova nação. Isso é ser mulher. Vem, vamos mudar, mudar o mundo. Vem, vamos lutar. A gente pode tudo, vem, que aqui é teu lugar. Fortalecendo o futuro, mulheres progressistas. Vamos mudar, mudar o mundo. Vem, vamos lutar. A gente pode tudo, vem, que aqui é teu lugar. Fortalecendo o futuro, mulheres progressistas. Meu lugar é onde eu quiser. Levar minha força onde eu puder. Fazer uma nova nação. Isso é ser mulher. Mulheres juntas fazem sua voz. Unidas somos mais por todas nós, a força da transformação. Isso é ser mulher. Fortalecendo o futuro, mulheres progressistas. O meu lugar é onde eu quiser. Levar minha força onde eu puder. Fazer uma nova nação. Isso é ser mulher. Pode tudo, vem, que aqui é teu lugar. Fortalecendo o futuro, mulheres progressistas. Vamos mudar, mudar o mundo. Vem, vamos lutar. A gente pode tudo, vem, que aqui é teu lugar. Fortalecendo o futuro, mulheres progressistas. Meu lugar é onde eu quiser. Levar minha força onde eu puder. Fazer uma nova nação. Isso é ser mulher. Mulheres juntas fazem sua voz. Unidas somos mais por todas nós, a força da transformação. Isso é ser mulher. Fortalecendo o futuro, mulheres progressistas. O meu lugar é onde eu quiser. Levar minha força onde eu puder. Fazer uma nova nação. Isso é ser mulher. Senhoras e senhores, boa noite. Sejam todas e todos bem-vindos.
O Progressistas, na pessoa do nosso presidente nacional, o senador Ciro Nogueira, junto com a nossa presidente nacional do Movimento Mulheres Progressistas, deputada federal Iracema Portela, vem trabalhando para aumentar a participação das mulheres na política e estimular o lançamento de candidatas em todo o país. Diante da nova rotina de prevenção ao Covid-19, a internet será o principal meio de comunicação das eleições 2020. E por que não dizer que 2020 será a eleição do celular? Pensando nisso, iniciamos no dia 2 de julho o maior evento de capacitação online. Serão mais de 40 temas abordados em palestras, lives e podcasts, com conteúdos preparados por especialistas para fortalecer as campanhas progressistas em todo o país. O nosso treinamento digital tem o objetivo de tornar ainda mais conectado e preparado o ambiente para que assessores e candidatas possam se comunicar com potenciais eleitores. Em nome do Progressistas e do Movimento Nacional Mulheres Progressistas, damos início ao curso do projeto Fortalecendo o Futuro com o tema O Pedido de Voto, pessoal, no rádio e na TV, com Karen Suyan, jornalista, consultora de oratória, especialista em marketing eleitoral e colunista política. Mais um projeto de capacitação realizado pelos progressistas e pelo Movimento Mulheres Progressistas Nacional. No site www.mulheresprogressistas.com.br terá todo o material das lives, cursos e podcasts, as datas e horários das próximas capacitações. Agradecemos a presença de vocês, agradecemos especialmente ao senador Ciro Nogueira, presidente nacional do Progressistas, a deputada federal Iracema Portela, presidente nacional do Movimento Mulheres Progressistas, ao deputado federal Ricardo Barros, tesoureiro nacional e atual líder do governo na Câmara dos Deputados, ao deputado federal Covatti Filho, presidente da Fundação Milton Campos. Também agradecemos às nossas queridas coordenadoras estaduais do Movimento Mulheres Progressistas. Bom, hoje nós teremos uma palestrante mulher, eu sempre fico muito feliz, né, Karen? Boa noite, seja muito bem-vinda. Oi, boa noite, Ellen, boa noite a todas e todos. Eu estou vendo ali mais ou menos, tem homens e mulheres, estou muito feliz de estar aqui, Ellen, muito obrigada. Nós temos vários homens, inclusive, Karen, 32% da nossa audiência é formada por homens. Isso é muito importante, né? Porque o nosso objetivo, aliás, é andar ao lado deles, né? Sempre, né? E aí mais ou menos dentro da cota de gênero. Exato. E aí eu vou aproveitar e agradecer em nome do Antônio Duarte, agradecer a todos os homens. O Antônio, ele tem participado de todas as lives desde o começo e ele sempre coloca quantos dias faltam para a eleição, né, para chamar a atenção das nossas pré-candidatas o quanto é importante a preparação. E hoje ele já colocou, ele é de Maragogi, faltam 52 dias para a eleição. Eduardo, Antônio, muito obrigada pela sua participação, pelo seu apoio no projeto e que todos os homens se sintam prestigiados através do Antônio. Karen, vamos lá? Vamos começar? Vamos lá. Tá comigo? Tá com você. Obrigada, querida. Olha, bom, boa noite a todos. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês e sempre é muito bom em movimentos femininos que a gente tenha mulheres que possam contribuir com a nossa jornada dentro da política, na vida como um todo. As mulheres são, sim, muito unidas e desde sempre a gente aprendeu a caminhar coletivamente. Isso é muito bacana. Bom, mas vamos lá. Eu queria deixar aqui para vocês, Ellen, a hora que quiser me interromper, pode interromper. E se vocês tiverem perguntas, vocês podem me interromper também, porque às vezes surge uma pergunta ali, se vai deixar para o final, acaba esquecendo, tal. Então, pode me chamar a atenção e fazer a perguntinha que vocês quiserem. Perfeito. Bom, fui candidata a prefeita já 2 vezes e embora tenha nascido numa família de políticos e convivido com a política de uma forma muito natural na minha vida, eu achava que todo mundo era assim, depois eu descobri que tem pessoas normais. Mas essa vivência da política era algo muito comum. Mas quando eu fui candidata, eu infelizmente não tinha mais a presença dos meus pais. A minha mãe tinha sido a primeira vereadora, por 2 mandatos, inclusive, na minha cidade, e meu pai prefeito também, meu avô. Então era uma família muito
de espírito público, né? De servir de uma forma muito forte. Mas quando eu fui candidata, eu não os tinha. Então, eu tive que recorrer às memórias, né? E tive que recorrer também ao feeling. E ser candidata a prefeito, eu fui a primeira candidata a prefeito da minha região, aqui no sul de Santa Catarina, e foi bem solitário. Mas foi um aprendizado maravilhoso. E depois de tudo aquilo, eu decidi que era o mínimo que podia ser feito da minha parte, era compartilhar com outras pessoas a experiência. Porque a gente pode viver experiências incríveis, mas elas são inócuas se a gente não compartilha. Pelo menos eu acho isso e me sinto muito feliz de compartilhar com vocês. Espero sinceramente que eu possa contribuir com a campanha de vocês. Bom, falando sobre o pedido de voto pessoal na rádio e TV, existe evidentemente algumas diferenças, né? Embora o pedido de voto pessoal esse ano ele esteja um pouco mais restrito por causa da quarentena que se estende já aí por meses, né? E a gente tem que ter muito cuidado com o voto pessoal, porque se tu vais fazer uma visita a alguém, o interessante é que tu marque antes para saber se essa família está recebendo visitas, para tu saber se ali não tem alguém de grupo de risco que tu pode estar levando, pode até inclusive perder o voto por uma indelicadeza dessa. Então, o interessante é que se o pedido de voto é pessoal, tu vai fazer uma visita, vai estar com as pessoas, que tu marque essa visita para conversar. Pelo que a gente está percebendo, hoje, eu não sei a realidade do restante do Brasil, mas aqui em Santa Catarina, a gente tem observado que o pedido de voto, claro, embora estejamos ainda em pré-campanha, faltam 3 dias para começar a campanha, né? Mas os pré-candidatos já estão, né, se mobilizando, se colocando, enfim, nas redes sociais e também pessoalmente. O que a gente percebe é que nesta eleição provavelmente não vai ter aquela coisa de estar na rua, de entregando santinho, vai ser uma coisa muito mais direcionada, né? O que tem também grandes vantagens. O que é muito importante a gente observar, seja qual for o caso do seu pedido de voto, depois eu vou explicitar cada caso, mas o principal é que a gente não adianta a gente ter projetos e planos maravilhosos que solucionem problemas coletivos e sociais. A gente tem que ter projetos que inspirem as pessoas. Então, o pedido de voto, seja ele da forma que for, ele tem que sair de uma grande inspiração. Eu costumo dizer nos meus treinamentos que os eleitores, 90% deles, já sabem em quem votar. Hoje, e nem começou a campanha. Mas como, cara, que eles já sabem? Bom, eles sabem o perfil do candidato que eles querem votar, eles sabem o perfil do candidato, da vereadora, da prefeita, da vice-prefeita que eles querem votar. Eles já sabem de que forma eles querem ser representados. Aí, quem é a pessoa que vai representar esse ideal do eleitor, aí é que entra cada candidato. É se adequar àquilo que o eleitor está buscando. Por isso que um recurso muito importante seria a pesquisa, sei que não é acessível a todo mundo, mas a pesquisa para saber o que o eleitor está buscando. Um fato muito importante é a gente saber ter muito claro na nossa campanha, no nosso discurso, no nosso pedido de voto, se a gente é situação ou oposição. E a gente sempre é situação ou oposição. Não dá para ficar em cima do muro no meio de uma campanha. Falando agora para as vereadoras, né? Sou candidata a vereadora e a minha candidata ou o meu candidato da majoritária é situação ou é oposição? Isso muda muito o nosso discurso e o nosso pedido de voto. Eu vejo com algumas consultorias, alguns candidatos a vereador que me perguntam: Karen, a minha frase vai ser: a mudança começa agora, a mudança... Não, peraí, tu és um candidato de situação. Que tipo de mudança a gente está falando? A gente vai ter que explicitar melhor esse pedido de voto, senão o eleitor vai ficar muito confuso. Inclusive, se é um prefeito ou uma prefeita que está indo à reeleição, não tem mudança mesmo, né? A não sei que a coligação seja com outros partidos e que tu estejas propondo uma mudança aí dentro da Câmara de Vereadores, por exemplo. Esse discurso a gente tem que ter muito claro já desde o início. Bom, o pedido de voto e a inspiração, para levar essa inspiração para os nossos eleitores, ele vem
de uma coisa básica, que é o porquê que tu és candidata. É o porquê tu és candidata que vai inspirar as pessoas a votarem em ti. Quando tu tens isso muito claro, muito, mas muito claro, vai fortalecer o teu discurso e não tem pegadinha. Tu nunca vai se perder, porque tu entendes o porquê tu tá ali. É saber o propósito da tua candidatura. Bom, se o propósito da minha candidatura está muito claro, vamos lá. Meu propósito é que tenha mulheres na Câmara, porque na Câmara de Vereadores não tem nenhuma representante feminina. Infelizmente, é uma realidade, né, de muitos municípios do Brasil, só tem 20, dos 5 mil e poucos municípios do Brasil, só tem 20 câmaras no nosso país, que a maioria é mulher. Então, se a gente está propondo algo, tem que vir lá de dentro. Então, por que eu quero ser vereadora? Porque eu quero colaborar, eu quero dar minha contribuição como cidadã. Bom, mas por que isso faz diferença? Tu pode apoiar alguém que tenha o mesmo pensamento. Então, é descobrir não só o que te move, aquilo que te embasa na campanha, mas saber também quando que nasceu esse propósito dentro de ti. Foi agora? Foi um convite? Foi uma convivência? Foi na escola? Foi no teu trabalho? Essas perguntas a gente tem que fazer para ter aquele discurso básico, principalmente quando a gente está falando de horário eleitoral de rádio e TV, que é um discurso básico e muito pequeno e rápido. Então, a gente tem que usar poucas palavras e ser muito enfático e muito inspirador em poucas palavras. Mas para a gente descobrir esse discurso, o melhor a fazer é perguntar por que eu sou candidata e quando que nasceu isso dentro de mim. Isso vai te dar o discurso. Vou dar um exemplo assim, corriqueiro. Bom, eu sou candidata porque eu quero trabalhar e me dedicar mais para leis e projetos de lei, enfim, para a educação. Bom, mas quando que isso começou? Isso começou quando eu decidi fazer magistério, quando eu vivi a realidade da escola. Então, esse pedido de voto, quando tu tens uma bandeira e sabe o teu propósito, esse pedido de voto fica muito mais leve. E ele é inspirador porque tu conta uma história, que é uma história que só existe uma, que é a tua. Só tu tens essa história, mas ela pode ter uma abrangência tão grande que inspira outras pessoas. Quando eu vou pegar a bandeira da educação novamente, que é uma bandeira bacana. Quando tu falas que a tua bandeira é a educação, por exemplo, muitas outras pessoas vão se inspirar na tua história e tu já tens um público-alvo, que são professores, que são servidores da educação, que são diretores, que são pessoas ligadas a essa área. Então, quando tu contas a tua história, eu decidi fazer magistério, eu tinha uma ilusão que aquilo era maravilhoso e tal, de repente me deparei com a realidade da escola e percebi que eu era ainda mais necessária. E mais, que existe necessidade de políticas públicas para desenvolver educação, aí tu podes ser mais minuciosa nisso, na educação infantil ou na formação técnica ou, enfim, na formação também universitária. Então, esse tipo de discurso, o pedido de voto, ele não é só, olha, eu vim aqui pedir o voto. É claro que na tua família, por exemplo, eu sou candidata e eu gostaria do teu apoio. Como a tua família te conhece, vai votar pela pessoa que tu és e pela convivência que eles têm. Os teus amigos talvez votem, mas pensando agora na candidatura a vereador, é algo muito difícil de decidir. Eu mesma, como eleitora, até 2 semanas atrás, eu tinha 5 pessoas na minha cidade para quem eu queria votar para vereador. E aí eu vou indo por exclusão. Por quê? Porque eu já tenho na minha mente quem eu quero que me represente como eleitora. E aí eu vou excluindo. Acho que isso não, até chegar no candidato. Piorou, porque de 2 semanas para cá aumentou mais 2, tem 7 em que eu quero votar. Agora, onde que se embasa isso? Se embasa justamente na ideia que o eleitor já tem pré-concebido em quem ele quer que o represente, seja na prefeitura, seja na Câmara de Vereadores.
Mas não é só o porquê que embasa o meu discurso. Vamos pegar lá sobre o porquê. Faça a pergunta mesmo. Qual é a minha crença? Qual é a minha motivação? Qual é o meu propósito? De onde essa ideia nasceu? Por que ela existe? Por que as pessoas se importariam? Por que as pessoas se importariam com a tua história? Tem alguns candidatos que chegam para mim e dizem assim, eu pergunto, por que tu quer ser candidato? Por que tu quer ser prefeito? Por que tu quer ser vereadora ou prefeita? E fala assim, porque é o meu sonho. Gente, eu vou dizer para vocês, pode até ser o teu sonho, é lindo que seja o teu sonho. Demonstra que se tu tens esse sonho, tu tens espírito público, já é meio caminho andado. Mas ninguém vai votar em ti para realizar o teu sonho. As pessoas não votam para realizar desejos pessoais dos outros. Elas até votam por desejos pessoais, mas delas. Então, quando tu diz eu tenho um sonho de ter um mandato, é um sonho teu. Talvez até tua mãe, teu pai vote em ti por causa disso, teu marido, tua esposa. Não muito mais do que isso. Não é só o teu sonho, é onde se embasa esse teu sonho. Por que é um sonho? É só porque eu acho que é importante, porque eu acho que é bonito, porque eu quero uma plaquinha? Ele é um motivo muito fútil e pequeno diante de tudo que tu podes fazer para transformar a sociedade em que tu vives. Então, saber o porquê que as pessoas se importariam e por que tu representas, tem, sei lá, vou pegar o meu município aqui, tem 300 candidatos a vereador. Deve ter aí umas 60 pessoas que estão ligadas diretamente à educação. Se eu tenho uma ligação como eleitora, buscando alguém da educação para votar, como é que eu escolho? E aí vem a história tua, pessoal. É aí que conta, não que é o teu sonho, mas a contribuição do que tu já fizeste pela sociedade, seja como professora, como app, como mãe, enfim. Mas é tu levar para essa pessoa, ela se importar, nossa, ela pode contribuir. Ela sabe contribuir, ela tem uma história, tem algo nessa pessoa que me inspira, me dá vontade de seguir. Tirando Martin Luther King, que dizia, eu tenho um sonho, todo mundo sonhou com ele, mas ele dizia, o sonho dele era muito coletivo, e não dá para a gente usar um discurso que já ficou tão famoso, né? Seria um plágio assim muito na cara. Então, crie a sua própria frase, seu próprio discurso, depois mais no final eu vou dar algumas sugestões de discursos rápidos, que a gente responde perguntas e o discurso já vem pronto. Isso serve muito para rádio e TV, quando vocês forem gravar os seus horários eleitorais. Bom, então saber por que as pessoas abraçariam a tua ideia e o teu projeto. A segunda questão muito importante que tu deves responder é como eu vou chegar no meu eleitor e como que eu vou dizer para esse eleitor que eu posso realizar isso que eu estou pensando em fazer. As pessoas vão sentir, vão dar credibilidade ao que tu estás dizendo pela forma como tu se expressa. Eu sei que parece meio injusto para quem não tem o dom da oratória e da comunicação, e talvez seja mesmo. A não ser que tu tenha um histórico de serviço tão grande que tu pode ter até dificuldade de se expressar, né? De se comunicar, e aí tua história fala por ti. Mas a comunicação é muito importante. Para inspirar uma pessoa e dizer por que tu queres ser vereadora, prefeita, vice-prefeita, enfim, e como tu vais realizar. Tem um dado muito interessante que fala sobre comunicação, que diz que apenas 7% da comunicação humana se faz pelas palavras, ou seja, não é o que eu estou dizendo. Isso é incrível, porque a gente acha que é o discurso, não é o discurso mais importante, a não ser que tu estejas dando uma aula, fazendo uma palestra, aí sim é conteúdo. Mas na campanha eleitoral, que tu não vai ter tempo de fazer uma conversa muito longa e muito ampla com os teus eleitores, a não ser que sejam reuniões ou lives, reuniões que tu tem o teu grupo, tu pode expor tudo que tu pensas, tu tens que usar determinadas ajudas, digamos assim, opções de comunicação para incrementar o teu discurso. E aí a gente parte para os outros 93%, que 38% desses 93% é a tua expressão vocal, ou seja, é o teu timbre de voz e a modulação da tua voz. Bom, isso não é fácil de mudar e não se muda de um dia para o outro. Quem
quem tem problemas de dicção, quem tem, por exemplo, a voz muito aguda, ela tende a ser mais irritante. É injusto, tudo bem, mas eu estou falando para vocês o que é real. Nós acostumamos, porque há milênios os homens comandam a sociedade, nós acostumamos que a voz grave, vinda dos homens, ela é mais crível, ela tem mais credibilidade, ela tem mais segurança. E isso vem da nossa história de confiar no que os homens estão fazendo. Então, as mulheres já têm aí uma dificuldade, porque geralmente as mulheres têm a voz mais aguda. Não é uma coisa que dá para mudar de uma hora para outra, teria que ter uma fonoaudióloga. Como que a gente muda e faz uma voz um pouco mais grave, então, para mostrar mais segurança no que está falando? Respirando corretamente, dando suas pausas, né? Não muito longas, evidentemente, e expressando de forma muito calma, porque se a gente fica muito esbaforida, e daí eu quero fazer, que daí e a gente entra naquele uma coisa fina que vai irritando o eleitor. Claro, isso não é uma regra que as pessoas sabem, elas vão identificar, olha, essa voz irritante, não vou votar. Mas está no subconsciente. É uma dica. Pode ser que isso faça diferença ou que possa atrapalhar a tua comunicação no pedido de voto. Então, fale de uma forma segura, se coloque de uma forma segura, porque o restante todo aí, 55% da comunicação que nós temos com o eleitor, 55% é a tua expressão corporal. É o que está aqui no teu rosto e no restante do corpo. Bom, mas como que eu vou fazer isso num programa de rádio? Vamos pegar a rádio primeiro. Na rádio não vou nem aparecer, embora algumas rádios, eu acho que a maioria das rádios hoje transmitam por Facebook, enfim, estão nas redes sociais, mas se a gente for ouvir só o áudio, de que maneira que eu posso inspirar, não só com o que eu estou propondo, não é só o que eu estou dizendo, mas como que eu inspiro com alguém que não está me olhando? Se a maior parte da inspiração que as pessoas têm com as outras pessoas está em olhar no olho, em ver as feições, em ler o que ela está comunicando. É essa pausa, é essa voz mais suave e segura. Claro, não é uma regra, mas pode ajudar. Com relação à TV, que tu vais, aí tem diferentes tempos, né, de TV, dependendo do município aí que vai trabalhar e da coligação que foi feita, tem mais ou menos tempo para tu gravar o teu pedido de voto na TV. Vou falar de vereador, tá? De vereadora, que tem esse tempinho restrito e aparece muito pouco nos horários eleitorais. Aí vem em tu montar esse teu discurso básico, por que que eu sou candidata, por que que eu quero ser vereadora, de onde nasceu isso e por que que eu acho, que eu acredito que eu possa realizar isso que eu estou dizendo. Fazer isso em alguns segundos não é fácil, mas é por isso que a gente já está treinando antes para vocês escreverem e depois vai cortando o que não é necessário. Mas está no olhar. Quando eu falo de TV, de redes sociais, quando vocês vão pedir o voto nas suas redes sociais, é muito importante que vocês saibam expressar com o seu rosto o que vocês estão dizendo. Não é à toa que algumas pessoas, a gente conversa com alguma pessoa e diz assim, tu gostou da minha camisa? E a pessoa diz sim, gostei. E tu percebe que é mentira. Ela está falando que gostou, mas tu percebe que é mentira. É um olho meio de peixe morto, é uma desviada lá para a direita, uma pensadinha, e tu consegue captar. Então, quando tu falas com o teu público, imagine que tu está falando com a pessoa mais importante da tua vida. E nesse momento, essas pessoas são muito importantes para que tu realize aquele propósito que tu está te colocando à disposição. Todas as pessoas são importantes. Eu já vi eleição ser decidida com um voto. Então, é mais um voto pode fazer diferença no resultado de uma eleição. Todas as pessoas são importantes. Quando tu vais gravar, eu estava vendo a live da minha linda Sandy, deixa eu mandar um beijo para ela, que é uma pessoa maravilhosa, entende muito de política também, de marketing eleitoral e marketing político. Ela estava falando sobre a personalidade que a gente tem. Não crie uma personalidade, não crie, tu não vai conseguir sustentar isso por muito tempo. É claro
que tu tens que trabalhar em modificar e crescer a forma que tu se expressa com o teu eleitor, com a comunidade em geral, e isso a gente pode ir treinando e se modificando, evoluindo nesse sentido. Mas tu não pode criar um personagem só porque tu tá ouvindo que as pessoas querem que seja assim, ou porque determinada pessoa falou que tu devia ser assim. Tu tens que criar a partir daquilo que tu és de verdade. Então, quando tu falas com empatia, os teus olhos falando por ti, é interessante que tu use todos esses pequenos métodos que as pessoas inconscientemente sabem ler. Tem silêncios que falam tanto, tanto, tanto mais do que palavras. Então, acima de tudo, não é o que tu diz no teu pedido de voto. É por que tu está pedindo voto e como tu pedes esse voto. Isso é muito, muito importante. Gesticule, use as tuas mãos, seja poderosa, te coloca bem colocada. Não é à toa que a gente vê na natureza os animais, quando eles vão atacar, quando eles estão muito poderosos ou que eles precisam se mostrar poderosos, quem tem gato e cachorro sabe, às vezes tem um pelinho desse tamanho aqui, pois ele eriça aqui só para ficar maior. É por isso que os reis e rainhas usam a coroa para ficar grande, um cetro, um manto gigante, eles se agigantam. Então, quando tu fores pedir o voto, te coloca colocando, seja grande, grande de dentro para fora. Faça com que o teu corpo manifeste a grandeza que tem do teu propósito. Não tenha vergonha de ser maravilhosa. Quando tu és maravilhosa, tu está dando um recado para as outras pessoas para que elas sejam maravilhosas também. É uma permissão tácita que a gente usa para dizer, vamos todo mundo se iluminar e ser incrível? Tem muita gente que se faz, tem aquela personalidade assim, eu sou vitimista, eu sou humilde demais, como se humildade fosse uma característica de gente séria. Não é. Às vezes, humildade está escondendo algo que é muito pior, né? Então, se coloque bem colocado, expresse bem o que tu tens que dizer. E aí eu vou pedir o voto pessoal, eu estou de máscara, Karen. Meu Deus, eu estou tapando o meu sorriso, eu estou tapando a minha expressão. Olha só como é que eu peço o voto mostrando só o meu olhinho. Eu vou dizer para vocês, só o olhinho é o suficiente. Só o teu olhinho é o suficiente se tu estiveres muito segura do que tu estás falando. Se tu não estiveres num bom dia, se tu não estiveres se sentindo poderosa, né? Ou que tu não consigas te empoderar naquele momento, é melhor que tu nem te exponhas. Lembre-se, o tempo inteiro da campanha, por que é que tu és candidata. Isso não é só para que tu ganhes o voto. É para que te motive todos os dias. Esses 50 e poucos dias aí que vão vir, que estão pela frente, eles são muito importantes, mas eles são muito estressantes. E tu vai enfrentar desafios que pode ser que em determinado momento te deixe desanimada. E aí tu vai lembrar, por que é que tu és candidata? Por que é que tu acreditas que tu pode fazer a diferença? Quando tu acreditas, é muito mais fácil que os outros acreditem também. Vou dar uma pausinha só para perguntar se alguém aí tem uma perguntinha, porque eu não estou acompanhando perguntas e participações. Desculpa eu não mandar, já mando beijo para todo mundo. Mas alguém tem alguma perguntinha aí? Tem, Karen, a gente já começou com as perguntas aqui. A Licemara, ela faz o seguinte comentário. Como que eu faço para a bandeira social? Como você me aconselha a utilizar essa bandeira no pedido de voto? Bom, a bandeira social ela é praticamente uma bandeira de quase tudo, né? Porque quando socialmente a coletividade está bem, tudo está bem. E tu és mulher. Um discurso sobre o social, ele vem da mulher. É a nossa história. Porque a sociedade é feita de famílias. E famílias são feitas de lares. E os lares, me desculpem, os homens, é possível ter uma casa. Mas um lar, ele só existe quando existe uma mulher.
E é ela que comanda e administra a energia, ela que comanda e administra a forma com que aquela pequena unidade vai se desenvolver. Então, o teu discurso pelo social nasce... Vocês sempre peguem a ideia geral e vem trazendo, vem decupando até chegar ao mínimo dessa ideia. O social é muito importante. Mas por que ele é muito importante? Porque justamente é uma questão muito feminina. Observem vocês que a maior parte das secretarias sociais dos municípios, dos estados, enfim, até da nação, são comandados por mulheres. E por que eles são comandados por mulheres? Porque elas são mais sensíveis, por causa de tudo isso aí que vocês pensaram. Mas porque a mulher entende muito disso. A sociedade, ela começa dentro de casa. E dentro de casa, ela começa dentro de uma mulher. É a mãe. Eu começaria por aí. Mais alguma pergunta? Perfeito. A Ana Marta, ela está colocando o seguinte: como que vai ser o pedido de voto pela internet? Fala um pouco aí para me ajudar. Bom, tem várias formas de tu se colocar na internet. Ou com vídeos gravados, que aí não tem muita surpresa, né? Tu pode gravar e editar o teu roteiro, criar o teu roteiro. Sugiro que vocês tenham, no mínimo, aí 2 vídeos gravados. Não precisa ter uma grande equipe de filmagem, pode ser com o teu celular mesmo, desde que o áudio seja bom e a luz seja boa também, né? Que isso não atrapalhe. Aí tu tem que usar uma cor que te identifique. Eu comecei um raciocínio e vou terminar ele agora. Por exemplo, quando a gente usa cores frias, eu tô de verde. Quando a gente usa cores frias como verde, como azul, enfim, a gente passa a ideia subconsciente lá para os nossos eleitores de que nós somos mais pragmáticos, de que nós somos mais administradores, nós somos um pouco mais frios, seguindo aí a norma da cor, nós somos um pouco mais mais de decisão, né? E quando se usa uma cor quente, como o rosa, o amarelo, o laranja, o vermelho, a gente demonstra que tem um pouco mais de amor envolvido, que a gente é mais social, menos administrativo. É claro que tu vais variar a cor na tua campanha, evidentemente, mas se tu queres passar uma ideia em determinado vídeo, tu tem que pensar até na cor que tu tá vestindo. Não é à toa que tem essa discussão, que os meninos usam azul, os meninos usam rosa. Eu acho que cada um usa o que quiser. Mas essa tradição das cores de homem e mulher acabaram colocando na cabeça da gente de que a cor fria, ela demonstra ser mais pragmático mesmo, mais administrador, porque está mais ligado às decisões masculinas. Eu não estou nem discutindo se isso é bom ou ruim, tá? Mas acontece, a gente lê dessa forma. Então faça um vídeo, você vai fazer um vídeo de apresentação, tu queres ser uma coisa mais assim, eu sou administradora, eu sou candidata a prefeita, eu sou... aposte nas cores frias. Tu queres uma coisa mais aconchegante, mais ligada ao amor, mais acolhimento, aposte nas cores quentes. Bom, não é à toa que a Cruz Vermelha é vermelha. Não é à toa que o carro de bombeiros, o caminhão dos bombeiros é vermelho. Por quê? Porque é acolhimento, é cuidado, é ajuda. Olha como a gente identifica coisas que depois a gente pensa, nossa, é isso mesmo. Isso é muito importante. Começa por aí, pela tua cor. Não exagere na sua maquiagem, no seu cabelo. Não faça nada muito diferente do que tu és no dia a dia, tá? Se tu és no dia a dia de uma forma, use esse formato que tu tens e comece a gravar. Não tem outra forma de aprender que não seja experimentando. Faça um pequeno vídeo contando isso que eu falei lá. Por que tu és candidata, onde nasceu esse teu intuito, no que se baseia o teu propósito e a tua certeza de que tu podes contribuir. Nesse vídeo, pode ter alguns depoimentos de pessoas contando um pouquinho a tua história. Esses são vídeos gravados, tá? Um segundo vídeo que é interessante ter na tua campanha é falando sobre os teus projetos, né? O que tu está imaginando que vai colaborar
com a administração. Eu estou voltando um pouco mais o discurso para as candidatas a vereador, mas se vocês quiserem fazer específico de prefeito, porque muda bastante o discurso e o formato, né, de como chegar ao eleitor. E aí é importante tu fazer um videozinho, faz na frente, tu é mais ligada a obras, a infraestrutura, faz lá na frente da ciclovia, mostra, mostra o que tu está vendo como problema, porque ninguém é candidato se não está vendo problema, porque se tudo tivesse resolvido, tivesse mil maravilhas, você estava curtindo a vida, né? Você não estava aí passando mau trabalho para fazer uma campanha, para se expor nas redes sociais, não é? Se tu não achasse que é necessária a tua presença para levar contribuição social. Então, faça um vídeo falando das tuas ideias. A questão das lives... Karen, eu não consigo fazer live, meu Deus, eu suo, eu desmaio, eu estou quase morrendo, não consigo fazer isso, como é que eu vou fazer isso? Vou convidar alguém para conversar. Cuidado com esse negócio de live com alguém conversando. Tá cheio de lives, eu não sei se as pessoas estão meio se importando com isso, não. A não sei que seja uma personalidade ou um assunto muito, muito, muito relevante para o teu município. Se não, é preferível que tu faça lives. Como é que é o nome dela? Eu esqueci, Ellen, da pergunta. E agora também já passei. A minha amiga. Bom, aí faz uma live uma vez por semana, coisa rapidinha, de 2 minutos. Começa com 2 minutinhos, depois tu vai se empolgar. Eu te juro que vai funcionar e vai ser bem bacana. Começa, toda quinta-feira, às 19 horas, eu paro, seja lá onde eu estiver, tem uma boa internet, por favor, não deixe cair a internet, e eu boto... Oi, pessoal, tudo bem? Estou aqui, estou na minha campanha, essa semana foi muito bacana, eu fui no bairro tal e tal, hoje eu estou aqui no bairro tal, fazendo tal coisa. Aliás, quero mandar um beijo para o seu fulano, para a dona ciclana. Identifica o que tu fizeste naquela semana. E aí são 5, 6 semanas que tu vai poder... É pouca coisa, mas tu tá mostrando que tá na tua campanha, tu tá ali ao vivo, as pessoas que te acompanham, elas vão te mandar beijinhos e oi e tal, responde todas elas e diz, agora eu tô no trabalho, pessoal, um beijo e tchau. Chega uma hora que tu vai conseguir se sentir muito à vontade para fazer essas lives. Como é muito importante as redes sociais por causa desse distanciamento e do pedido de voto que a gente está com dificuldade de fazer, eu sugiro que vocês aprendam a fazer esses videozinhos ou lives, que elas são muito, muito, muito importantes. Esse vídeo contando a tua história, pessoal, ele é impactante. Ele vai inspirar pessoas a votar em ti, pessoas que tu nem conhece, por causa da tua história. Elas vão se identificar e vão acreditar que tu é capaz de fazer alguma coisa, porque tu já fez, tu já és, tu já estás demonstrando que é capaz. Isso é bem bacana. Mais alguma perguntinha? A pergunta foi da Ana Marta. Viu, Ana? Arrisca, Ana! É isso aí. Inclusive, deixa eu só complementar, você falou sobre a questão de ter um bom microfone, um bom som, uma boa luz. Para quem não teve oportunidade de assistir, nós tivemos essa live no dia 13 de agosto com o Eduardo Neves. O nome chama-se Sua Campanha na Palma da Mão. Quem quiser verificar, ele deu dicas super importantes de equipamentos super em conta para que vocês possam fazer esse treinamento que a Karen está nos ensinando hoje. Então, na sexta-feira, estará disponível no site do Mulheres Progressistas. Vocês podem assistir lá a qualquer momento. Não percam. Vale a pena. Ótimo. Que ótimo. Karen, tem mais... a gente poderia fazer mais uma pergunta e aí dar andamento ao conteúdo e depois a gente vai finalizando as perguntas. Porque o nosso tempo é curto e apertado. Nossa, né? já passou. O conteúdo é muito bom. Vamos lá, a perguntinha da Érica. Ela fala o seguinte: sou profissional da área, não, posso ser profissional de uma área e defender uma bandeira em outra área? Por exemplo, eu sou artesã, eu vivi e ainda vivo do artesanato, porém me graduei em enfermagem, mas o grupo que me acompanha há mais tempo é do artesanato, justamente a bandeira que eu quero defender. Você acha que é um bom caminho?
Acho. Tudo que é verdadeiro, tudo que é real, tudo que te inspira é o que deve ser tratado. Não importa se os outros dizem, mas ela não é enfermeira, nem sabia que ela estava no artesanato. Não tem nada a ver uma coisa. Tem. Se tu vê, se tu consegue enxergar que existe um link, as pessoas vão enxergar também se tu conseguires falar. E tu pode fazer um link, inclusive, com as duas áreas. Porque o que é enfermagem, não é? E o artesanato, a gente consegue fazer algumas coisas assim. Essa arte de atender pessoas que estão desesperadas ou que estão precisando de cuidados, é uma arte. O teu discurso já pode começar por aí. A arte da enfermagem, e que nasceu tudo isso, esse cuidado, essa minúcia que tu tens, esta responsabilidade que se traduz lá no artesanato que tu crias. Sim, tu podes e deves fazer esse link com tudo que é da tua vida, porque tem pessoas que vão se apaixonar pela tua história do artesanato mais do que pela enfermagem e vice-versa. Então, aposte sim. Se tu sentes isso dentro de ti, as pessoas também vão sentir. E não esqueça nunca de fazer essa historinha. Eu comecei fazendo artesanato com a minha mãe, com a minha avó, mas conta quando foi. Pensa aqui com a gente, Érica. Quando foi que entrou a enfermagem na tua vida se tu já fazias artesanato? Existe um link. É impossível que tu não esteja ligado às duas coisas e que elas não estejam linkadas dentro do teu coração. E é isso que tu tem que buscar. Essa é a verdade do teu discurso. Então, vamos lá. Espero ter, se tiver mais perguntas, vocês mandem aí que a Ellen faz depois. Então, por quê? Qual é o meu propósito? Qual é a minha motivação? Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou realizar esse meu intento? E o como é como chegar no eleitor mesmo, e como que eu vou realizar os projetos que eu estou dizendo que quero desenvolver. Tá? Esse é o como. Então, o quê é o menos importante. O que é ser prefeita, o que é ser vereadora. Quando a gente desenvolve estratégia de campanha, a gente primeiro faz um plano, depois a gente desenvolve as estratégias. E eu pergunto para as minhas candidatas, qual é o teu plano? Meu plano é... Não, teu plano é se eleger. Esse é o teu plano. Agora nós vamos ver como que a gente vai fazer isso. E aí a gente desenvolve estratégias. E o plano não muda, gente. Não muda. Ele é o mesmo do começo ao final da campanha. O que vai mudando são as estratégias. E elas vão se adequando à realidade da tua campanha. Tu pode começar com uma estratégia e perceber que ela não é tão eficaz e experimentar outra. E descobrir que a outra é ótima e se manter nela. Então, estratégias é para a gente ir experimentando mesmo. Fiz uma live, fiz 2, fiz 3, não gostei do negócio, acho que eu estou até fazendo mal para a minha campanha. Para de fazer, não é porque todo mundo está fazendo que tu vais fazer. Tu tens uma história única, tu és única. Bom, então o que é o ser, né? Vereadora, é ser prefeita, vice-prefeita, e é o tema que tu vai trabalhar. Então, quando isso está muito claro, é fácil de tu criar o teu discursozinho. Eu trouxe 2 fórmulas bem simples aqui para vocês. Quem tem muita dificuldade, não sei nem por onde eu começo. Como é que eu vou fazer minha propaganda de rádio e TV gravada? Jesus, começa pensando na tua roupa, tá, meu amor? Eu tenho uma dica ótima. Se tu ficas nervosa, eu tenho um estudo que diz que o maior medo das pessoas... Qual o maior medo que vocês acham que as pessoas têm? Todo mundo acha que é morrer, né? Não é morrer. É incrível. Mas o maior medo que as pessoas têm é de falar em público. Mas eu tenho uma teoria. A minha teoria é de que quando tu morrer, tu tem que ir lá defender numa tribuna a tua vida, senão tu não vai para o céu. Então é bom tu aprender o quanto antes. Bom, eu tenho 2 fórmulas aqui bem simples, tá? Básicas, de estrutura e linha de raciocínio para o teu discurso. Começa se apresentando, evidentemente, e se tu vai falar de propostas, tu pode começar com o problema e terminar começa com o problema, dá a causa e a solução. Anota aí, o problema, a causa e a solução. Por exemplo, o problema que acontece no nosso município são os cães de rua, é um problema social, de saúde pública e também uma questão de amor, de humanidade, de cuidar dos cães de rua. Qual é a causa? É por negligência,
é por desrespeito, é por ignorância, e aí tu dá a tua solução. E nós podemos começar aí a nossa solução, de repente, com um programa de castração que vai evitar que os cães fiquem na rua, começando pelas famílias mais carentes, que têm menos condições de cuidar daquela cãzinha que engravida a cada 6 meses, enfim. Então, tu fala do problema. Bom, eu sou Karen Suyan, sou candidata a vereadora e hoje quero falar sobre os cães de rua. E aí tu fala do problema. Tem muitos, são muitos, tem muita violência e tal. Fala do problema, fala qual é a causa, porque tu tens que mostrar que tu conhece o que tu está falando. Não faça vídeo, não faça nada reclamando e apontando defeito de administração, de vereador. Não faça nada disso. Gente, isso já passou. Esse negócio, eu quero porque tem que mudar tudo. Mudar tudo é mudar nada, né? Então, especifica o que tu queres, sobre o que tu queres falar. Especifica, por exemplo, vai falar sobre artesanato, sobre o desenvolvimento, o apoio aos artesãos do teu município, especifica. Nós temos 1.458 artesãos que estão devidamente cadastrados no município, isso representa cerca de 3% das famílias que vivem. Bote porcentagem, coloque conhecimento. Fale sobre o problema que eles não são bem atendidos, por exemplo, pegando lá a historinha da Érica. Fala qual é a causa e dá a solução que tu achas que pode servir para esse caso. Claro, sempre abrindo para ideias de outras pessoas. Sempre abrindo para ideias de outras pessoas. Uma outra fórmula, que também funciona bastante, tu não vai se perder no discurso. Faz a apresentação, dá uma causa, tu começa pela causa do problema, tá? Daquela bandeira pelo qual porque se tu está lutando por uma bandeira é porque tem demanda, senão tu não estarias nem envolvido, né? Então tu começa pela causa, tu vai para os efeitos e termina com a solução. Por exemplo, a causa. Uma administração deficiente tem causado desperdício de recursos do governo. Essa é a causa. As pessoas vão ficar pensando, tá, e daí? E daí? Aí tu vai para o efeito. E daí que os postos de saúde ficam descuidados, o pessoal é mal treinado, há um aumento de número de doentes, gera uma revolta, aí tu começa pela causa, dá o problema, o que gera essa causa, qual é o efeito, e aí apresenta a tua solução. São duas fórmulas bem simples de tu montar a tua fala em rádio e TV, que são poucos segundos ali que tu tens para se expressar. As candidatas a prefeito têm muito mais tempo e também têm muito mais recursos, porque quem é candidato a prefeito geralmente contrata uma equipe aí de marketing, né, que entende de política, que sabe ler uma pesquisa eleitoral qualitativa, que tem muitos dados do município também. Uma pessoa que é candidata a prefeito entende do município, né? Então há muito mais recursos e muito mais tempo de se expor. Para as candidatas a vereador é um pouco mais restrito, mas embasem o conhecimento de vocês. Bom, deixa eu falar uma coisa que é uma preocupação que eu venho observando aí, principalmente com as candidatas a vereador que me procuram. Bom, Karen, eu venho fazendo aí uns videozinhos e tal, eu boto uma foto e eu tô com medo porque a rede social tá uma loucura, tá uma guerra, e inclusive bastante agressiva e violenta. Realmente, gente, isso está acontecendo e vai acontecer, né? Tem pessoas que têm muita coragem por trás de um nomezinho lá na internet, né? Na cara elas não têm essa coragem não, mas elas vão lá e elas ofendem, elas magoam, e a minha dica é que vocês não retruquem, nem quando vocês postam lá nas redes sociais, ou nem no voto pessoal. Se tu chegas para pedir o voto, tu não conhece a pessoa, tu está pedindo o voto para ela, tu está colocando toda essa tua historinha, teu propósito, tua história, o porquê e tudo mais, e ela já vem dizer assim, a política é tudo nojento? Porque se ela insiste num discurso muito negativo, ela não vai votar em ti. Ela não vai votar em ti.
Se tu quer saber que uma pessoa se interessou em talvez votar em ti, ela vai te fazer alguma pergunta. E não é uma pergunta ofensiva. Ela é uma pergunta proativa. Tá, mas como que tu pensa em resolver essa questão das filas nos postos de saúde? E aí tu pode se desenvolver. Essa pessoa está procurando o candidato que ela quer botar lá naquilo que ela já tem dentro da cabeça dela como candidato. E pode ser que seja tu. Se ele diz assim, se ela te pergunta assim, mas tu vê, né? Tu também nunca fez nada na vida, né? Tu é uma simples professora, uma simples dona de casa. Como é que tu acha que tu pode resolver? Tu podes responder e deves responder, mas se a pessoa continuar com perguntas muito agressivas, agradeça, abençoe e segue em frente. Tu não precisa de todos os votos. Tu precisa só daquele quociente eleitoral. Faça as tuas contas, saiba quantos votos tu precisa fazer e coloca 25% em cima e vai atrás de conseguir estes votos. Começa pelo teu público-alvo, pelas pessoas que te conhecem, que é mais fácil de conseguir. Mas não discuta em redes sociais. Mas o que eu ia dizer, tudo isso que eu acabei de dizer é para dizer que vocês, candidatas a vereador, vocês não terão muito ataque nas redes sociais, não se preocupem com isso. E nem pessoalmente, não terão ataques às suas candidaturas. O que vai acontecer, provavelmente, é o ataque à sua majoritária. E aí é que o bicho pega. Quando eu venho pedir o voto, eu estou lá pedindo meu voto para a Ellen, eu estou quase ganhando, e a Ellen diz assim, tu é da coligação qual? Ah, da coligação da fulano. Ih, não voto. Até posso votar em ti, mas no fulano, na fulana, não voto de jeito nenhum. E aí? Aí entra até uma questão ética e moral. Tu tens que acreditar na tua majoritária, porque tua majoritária precisa de ti e tu precisa dela também. Mas tu não gosta da tua majoritária, vão pensar assim, meu Deus, eu estou engolindo isso, eu não quero nem fazer campanha para essas duas pessoas. Existe, acontece, né? Mas não fale mal. Não fale mal da tua majoritária. Ninguém está ali por acaso. Todo mundo tem uma história. Respeita. Se a pessoa não quer votar de jeito nenhum, mas ela vai dar o voto para ti, se ela vai dar o voto para ti, é certo isso, tu sentiu que ela vai votar em ti, é porque ela confia em ti. E se ela confia em ti, ela confia no teu julgamento das pessoas, dos cenários, das circunstâncias. E se ela confia a esse ponto, ela pode mudar de opinião por causa da tua opinião com relação à tua majoritária. Se tu não tiveres mais argumento para ganhar o voto, ali, prefeito, vice e o teu de vereadora, anota essa pessoa, não na frente dela, evidentemente, e passa para a coordenação da majoritária para que eles façam uma visita. Se tu sentires que esse voto é teu como vereador, mas pode ser dado para a tua majoritária também, isso é muito importante, tá? Não falem mal da sua majoritária, não tirem votos da sua coligação, por favor, por mais que não tenha coligação agora de proporcional, mas é feio, é feio. Deixa eu dar uma dica para vocês, bem bacana, que eu tenho trabalhado esse ano com as minhas candidatas. Quando eu falo assim, qual é o teu propósito, de que forma tu vai inspirar as pessoas, anota aí. Na tua coligação, na tua cidade, não precisa ser na coligação só, na tua cidade, de todos os candidatos a vereador da tua cidade, em quem tu votarias se não fosse para ti? Se tu não fosse candidata, quem levaria o teu voto? Pensa nisso, mas pensa e escreve, pensa mesmo. Decidiu o teu voto, depois que tu decidiu o teu voto, tenta descobrir por que tu votaria nessa pessoa. Essa pessoa tem algo que tu precisas ter na tua campanha. Ela te inspira. Descobre o que é. É a história dela? É a forma dela se colocar? O que é? É o que está faltando para a tua campanha. É uma ótima dica para tu pensar como tu deve se portar. Bom, deixa eu falar alguns lembretes aqui. Tente nunca falar demais, seja no pedido de voto pessoal. Tem gente que, senta aqui, vamos tomar um cafezinho. Então, se a pessoa está sendo muito receptiva, fique. Mas não fique demais também, porque o tempo voa, viu, gente?
Nunca falei demais em lives também. Não é o que tu falas, é como tu falas, é porque tu és candidata. Mostra isso com a tua empolgação, com o teu coração, com a tua alma, com o teu corpo, com a tua voz, com o teu olhar, tá? O negócio do olhar é tão fenomenal que tu observa a mãe brigando com o filho. Não precisa nem falar nada, só vira assim, ó. Já sabe que tem encrenca, por exemplo. Tem esse discurso básico pronto, que eu dei ali algumas estruturas. Quando tu for falar para um público um pouco maior, se for possível fazer pequenas reuniões, pense no que o público está querendo ouvir. Não adianta só tu chegar com o teu plano maravilhoso falando de algo e as pessoas não estão ali para ouvir a tua ideia, elas estão buscando outras demandas. Use o teu corpo para falar, como eu já falei aqui, articule bem as palavras, fale com o máximo de naturalidade. Eu sei que às vezes a gente fica bem nervosa. Na hora de gravar, deixa eu falar, essa dica é ótima, tá? Vou gravar o meu programa de TV, que depois eles usam o áudio lá na rádio. Meu Deus, nem dormi direito, eu tô nervosa, eu tô suando, eu tô... Ai. Faz o seguinte, leva o teu celular ou, enfim, teu sonzinho e ouve música até o momento deles te chamarem para gravar. Mas não ouve qualquer música, não vai botar aí uma Laura Pausini que tu vai cair num desespero, minha filha, o teu negócio não vai ficar bom. Ouve um Sidney Magal, sabe? Ouve um Calypso, ouve uma coisa bem que mexa muito com a tua disposição, com o teu entusiasmo. A música é uma coisa sensacional, tanto que se vocês forem fazer vídeos, a trilha tem que ser especial, não é qualquer música não, tá? Então, ouça uma música, dança e sai fora. Tu já tem o teu discurso pronto, já sabe o que vai falar, o teu cabelo tá pronto, tua roupa tá pronta, dança, canta e tira só na hora de falar. Funciona. O que mais que a gente tem aqui? Deixa eu tomar uma aguinha, peraí. Antecipe as perguntas que podem vir. Essa questão da majoritária, por exemplo, é uma coisa que pode ser um problema para ti ou não, né? Cuidado para não ter um discurso diferente da tua majoritária, de ficar falando em mudança e a tua majoritária de continuidade, e também de falar em continuidade se a tua majoritária está propondo uma mudança. Às vezes tu fala por ti, pela tua candidatura, pela tua história, e às vezes tu está falando pelo teu partido e tu está falando por um grupo, por uma coligação, pela majoritária. Então, cuidado com o que tu falas, tem muita responsabilidade. Tem uma coisinha que eu acho muito importante, só um pouquinho. Me afoguei. Ellen, me salva. Fica tranquila, Karen. A gente está aqui. Inclusive, eu estou separando aqui as perguntas, porque são muitas as perguntas, muitas dúvidas. Algumas você até já respondeu com o conteúdo, mas as mulheres estão bem empolgadas e estão querendo realmente absorver todo o teu conhecimento. Então, se prepara aí que vai vir uma enxurrada de perguntas para você. Uhul, adoro! Vamos lá, então. Pode fazer. Tá, vamos lá. A Jéssica colocou o seguinte: as pessoas estão pedindo para que eu me vista mais simples para sair na rua pedindo votos. Sou digital influencer no Instagram e empreendedora. Você acha que a aparência mais simples pode cativar mais? Sim, também. Quando tu se veste de forma mais simples, as pessoas te acham mais acessível. Mas não é para tu criar... Desculpa, gente. Não é para tu criar um personagem. É para tu criar... Por exemplo, deixa eu falar do que está acontecendo agora comigo. Eu estou fazendo uma live, engulo errado, por algum motivo, e está todo mundo me ouvindo. Dezenas de pessoas. Não disfarça, isso está acontecendo. Tu é gente. E gente, acontece essas coisas. Absorve tudo que tu és. Não disfarça, tu não és uma boneca.
Tu não és uma personagem. Se tu é digital influencer e tu tens uma personagem para tua digital influencer, ela vai servir em determinados momentos para a tua campanha, mas se ela não é uma personagem, se é tu que fala nos teus stories, nas tuas colocações de vídeos e tudo mais, aquela é tu. É claro que é bom, a minha dica é que tu use um pouquinho de cada coisa, não fica numa coisa só, as pessoas têm que saber que tu é acessível, eu tenho certeza que tu não és só uma digital influencer, eu tenho certeza que tu é várias coisas. Aliás, tem uma coisa bem bacana, eu trabalhei com uma digital influencer agora, que também é candidata aqui no Sul, e ela tinha muito isso, ela tá sempre maquiada, sempre maravilhosa, sempre, ela fez o cabelo, ela botou cílio, ela botou botox, ela botou não sei o quê, e Karen, e agora? Bom, tem gente que segue ela porque ela é assim, mas é bacana mostrar um videozinho, ela tá lá lavando a louça, ou ela tá lá cuidando do filho dela e mostrando que nós somos muitas, e que é possível uma mulher ser muitas pessoas, não está fazendo para agradar, está fazendo porque é verdade. Então, use todas as tuas personagens, não invente. Pergunta da Maninha. Vou defender a bandeira da saúde mental. Você pode me dar uma dica de como me expressar com uma bandeira tão difícil? Sim, comece falando por que é que tu escolheu essa bandeira. Eu não sei qual é a tua realidade. Geralmente, quem tem essa realidade, ela tem uma realidade dentro da família. Ela vive esta realidade. E eu vou te dizer, é possível fazer uma campanha inteirinha falando só sobre isso. Porque as pessoas, a questão da saúde mental atinge todas as famílias. Tu pode até não ganhar o voto de todas as pessoas de uma família, mas alguém vai se identificar com o que tu está falando. É uma realidade de saúde nossa, atual, é algo que atinge todas as famílias e tu pode falar, mas fale do teu caso. Eu não sei qual é, mas eu imagino que deve ter um caso muito, muito maravilhoso de superação, de desafio, que tua família, que vocês estão passando por coisas incríveis e tu dizer por que tu te motiva a trabalhar por isso, é o que vai fazer as pessoas se inspirarem no teu trabalho. Tem uma pergunta, a pessoa se identificou como a Casa Rosa. Karen, vídeos curtos são mais eficientes? Vídeos curtos são mais eficientes. Com certeza absoluta. Vídeos curtos são mais eficientes. Ninguém tem saco, né? Gente, sinceramente, eu não tenho saco nem de ouvir no WhatsApp uma mensagem que eu olho e chego 3 minutos. Eu prefiro ouvir 3 mensagens de 1 minuto. Aliás, por favor, façam isso. Não manda mensagem de 3 minutos que ninguém suporta. 3 minutos, tu fala muitos assuntos. Vai chegar, quando a pessoa for responder, ela nem lembra tudo que tu falaste. Vídeos curtos são essenciais. Mas como que a gente chega num vídeo curto? Como que a gente fala tão pouco coisas tão importantes? Decupando a ideia. Pega a ideia toda e vai tirando. Chega no cerne, no porquê tu estás falando sobre aquilo. Por quê? É isso que importa no teu vídeo. Uma pergunta da Cláudia. Vou defender a bandeira da mulher negra na política. Como devo me expressar para não ser rude? Não tem como ser rude com um tema tão maravilhoso. Não tenha medo de falar o que tu pensa. Não existe nada de rude nisso. Aliás, nós estamos vivendo uma realidade agora. O Supremo acabou de não aceitar cota, aí. Né? Determinou a cota de 40%, né? Para pessoas negras e afrodescendentes. Sim, mas eu ia falar, não sei se tem uma loja, uma rede de lojas no Brasil que está fazendo um treinamento aí, contratando, e só para pessoas negras, e gerou um tumulto, isso é racismo reverso e tal, não sei o quê, e acabou de ter uma decisão dizendo, não é não, isso aí é tentando equiparar ou dar equidade para as pessoas. Não tem como ser rude falando sobre isso. E é sobre mulher negra. Primeiro, não faça nenhum vídeo dizendo assim, eu sou mulher negra. Se tu vai fazer um vídeo, a gente tá vendo que tu é uma mulher, é negra. Aliás, mulheres que começam assim, sou candidata porque sou mulher. Tá, isso é um subtexto, tu não precisa dizer, todo mundo tá vendo, né? Tu vai direto ao ponto. O que por ser mulher te motivou
a essa luta. Então, não tem como ser rude, amor, nem consigo imaginar, porque está exigindo direitos, mas isso nós, mulheres brancas, pardas, negras, amarelas, vermelhas e azuis, todas nós estamos pedindo. Usa o teu coração, fale como se estivesse falando com a tua mãe. Pergunta da Silvana da Peteca. Karen, trabalho com muitos menores. Alguns fizeram vídeos para falar do meu trabalho e da minha imagem. Você acha que seria um bom caminho eu mandar editar manchando o rosto desses menores? Ou você acha que, nesse caso, eu não devo usar? Bom, tem que ver a legislação eleitoral. Primeiro que, de certeza absoluta, tu tem que ter qualquer pessoa, criança, adolescente ou adulto, que vai aparecer nos teus vídeos, tem que ter uma autorização por escrito, tá? Vocês não vão correr esse risco aí. Mas tem que ver na legislação eleitoral, que muda esses detalhes assim, se tem por escrito a autorização dos pais, dos responsáveis, faz uma pergunta aí no Conselho Tutelar da tua cidade, enfim, se isso é possível, ou a assessoria jurídica da campanha, para saber se pode aparecer tendo essa autorização dos pais. Se tiver autorização dos pais responsáveis e é uma coisa espontânea das crianças, eu acho que tu deveria usar sim, né? Não precisa tapar o rostinho, não. Coloca até o nomezinho dele lá, mas não expõe. Evidentemente, tem que ter consentimento dos responsáveis e verifica a lei eleitoral. Pergunta da Elinete. Karen, o que você acha do storytelling? Eu acho que tudo que tu puderes usar, use, tá? Mas só que é o seguinte, tá? Eu fui lá, coloquei um story maravilhoso e tal, não sei o que, ele vai ficar lá 24 horas, ele vai já desaparecer. Algumas pessoas podem compartilhar essa tua ideia. O interessante é que tu use sempre, porque o storytelling ele é uma coisa rapidinha ali, né, também. Usa, tu sabes usar? Tu sabes usar? Use, mas só use quando tiver conteúdos que sejam relevantes. Não é só para ficar aparecendo, não. Uma pergunta da Elisa. O que você acha de usar a cor preta na minha campanha? Não há nenhum problema, Elisa. Se eu fosse tua consultora de campanha, eu iria querer saber por que tu se veste de preto, se isso é uma coisa já tua, né, da tua vida. Se é uma coisa já tua, não tem problema. A cor preta da roupa, ela remete... tem algumas pessoas que remetem isso a algo negativo, porque tá ligado ao luto e tudo mais. Mas, gente, Paulo Coelho só se veste de preto. É que depende da tua história. Tudo depende da tua história. Se é algo que tu já faz na tua vida, não tem nenhum problema que tu seja quem tu és. A história das pessoas, quando eu dou curso de oratória, eu falo aquele monte de coisas, de regras, disso, e sempre digo assim no final. Bom, mas quando o teu conteúdo, a tua história, o teu serviço, ou o que tu estás vendendo, né, ou neste momento, assim, teus projetos políticos, quando ele é muito forte e grandioso, gente, aí não tem regra, aí é o Steve Jobs, que bota uma camiseta, jeans, um tênis e vende. E vende. Verdade. A pergunta da Janete. Karen, como elaborar o discurso dizendo que o problema é a falta de mulheres na Câmara de Vereadores? Como que eu posso iniciar? Solução, que as mulheres seriam a solução, que mulher tem que confiar em mulher, que mulher tem que confiar no trabalho de mulher. Me dê uma dica. Nossa, amiga, vamos marcar outra live só para falar sobre isso. Mas vamos lá, vou tentar resumir. Aqui onde eu moro, em Araranguá, não tem nenhuma vereadora. São 15 vereadores, não tem nenhuma vereadora. Aliás, a última vereadora que ocupou uma cadeira se elegeu há 20 anos e ela era suplente. Foi nos anos 80 que a gente elegeu a última vereadora. É vergonhoso, é horrível, é triste e tudo mais. Bom, mas se tu estás falando, o teu discurso é de que tem que ter mulheres na Câmara de Vereadores, começa falando, traz
para a realidade. 75%, 85% dos técnicos de enfermagem e enfermeiros do Brasil, ou seja, quem está na linha de frente mesmo da Covid-19, são mulheres. Elas são maioria. Nos últimos 3 anos, a maior parte das pequenas e microempresas que estão sobrevivendo, inclusive hoje no Brasil, a maior parte foram criadas por mulheres. Há mulheres, em sua maioria, na educação. É avassalador o número de mulheres. Por que é que nós estamos em áreas tão importantes e não estamos sentando naquelas mesas que tomam decisões com relação à educação, à saúde, ao desenvolvimento econômico? Não é possível que as mulheres sejam só as formiguinhas. Nós somos ótimas nisso, nós somos muito boas. Mas nós precisamos de mulheres que estejam tomando decisões e desenvolvendo políticas públicas de assuntos que só elas compreendem. Faça um videozinho mostrando o quanto tu resolve coisas num dia. Isso já mostra, e as mulheres vão se identificar com isso. Se alguém conhece uma mãe solo? Gente, mãe solo é aquele ser humano que 5 minutos antes de morrer, a alma dela já está no céu. Mãe solo, elas fazem coisas inacreditáveis. Elas administram com uma responsabilidade, uma capacidade incrível. Mãe solo é capaz de qualquer coisa. Se eu tivesse que... nós vamos mandar alguém agora representando a NASA, que vai sair um foguete, agora não tem muita gente para escolher. Eu boto uma mãe solo. Porque se ela criou filhos sozinho, meu amor, ela vai conseguir fazer qualquer coisa. E as mulheres precisam experimentar o poder. É um direito que nós temos. E com relação... Esse tema é bem vasto, mas deixa eu falar sobre que a gente ouve durante a campanha, que mulher não vota em mulher. Vocês não passem isso de diante, isso é uma bobagem, não pode sair da boquinha linda de vocês uma coisa dessa. Mulher vota em mulher, sim. Tá? Na penúltima eleição, 70% dos eleitores brasileiros votaram em mulher. Na Dilma, na Marina Silva e na Luciana Genro. 70%. Mulher vota em mulher, homem vota em mulher. Às vezes o homem não vota quando a mulher dele, que ele não quer. Mas eles votam, entendeu? Bom, aí vem cá, tu vê, porque na história nós tivemos uma presidente que sofreu impeachment. Sim, gente, mas foi uma em 500 anos. Nós temos o direito de errar. Nós temos 490 e poucos anos aí de crédito para errar. Não é possível que a gente não tenha esse direito. Mulher vota em mulher. Sabe o que acontece? Só cá entre nós. Eu cheguei a uma conclusão. As mulheres são muito mais criteriosas com as outras mulheres. Elas observam tudo numa candidata. Tudo. Sabe por quê? Porque elas já têm essa ideia pré-concebida de quem é que as vai representar. Se ela já tem uma ideia, esta mulher ela tem que ser maravilhosa, porque ela não quer usar o direito dela de eleitora, de um dia ser candidata e botar lá uma pessoa que estragou toda a historinha, entendeu? Elas são muito criteriosas com as outras mulheres. O teu discurso pode se embasar, não é para votar em mulher só porque é mulher, evidentemente, né? Escolher boas representantes. Mas por que as mulheres não são tão criteriosas com os homens? Não é que a gente tem que diminuir o critério para as nossas candidatas, a gente tem que aumentar o critério quando vai votar em homem. As mulheres têm que observar isso. E tem muitas mulheres que se equiparam em história, em capacidade, em tudo mais, a homens, e entre um e outro, vote mulher. Isso aí. Pergunta da Silvana da Peteca. Karen, pensei em fazer uma enquete nas minhas redes sociais sobre a minha causa. Você acha que isso seria legal? Tem que ver, sabe o quê? Porque agora na pré-campanha estava proibido enquete. Eu não sei se na campanha tu tem que ver com o teu jurídico,
Estava proibido enquete de pré-candidatos, seja assim, devo ser candidato ou não, sobre temas também, tá? Isso aí é uma questão bem... Como as redes sociais são uma coisa muito nova para a gente, então tem algumas decisões que não... Aliás, que não tem nem decisões, vão virar jurisprudência daqui para frente, então tem que ter cuidado com isso. Se for possível, for legal fazer enquetes, eu acho que é bem bacana, mas não faça uma enquete sem colocar a tua ideia. Coloque lá o problema, coloque a causa em base e tudo isso para que as pessoas possam opinar, colocando a tua opinião também. A Ariane, participação da mulher na política é uma bandeira? Não há nenhuma mulher no legislativo no meu município. Você acha que isso pode ser uma boa bandeira? Sim, 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 sim e sim. Eu vou dizer para vocês, isso é tão espetacular, isso merece tanto olhar com seriedade. Vamos imaginar, vou pegar meu município aqui de novo. Nós temos 140 anos de história. 3 vereadoras, sendo que uma era suplente. São 2 vereadoras eleitas, nenhuma prefeita ou vice-prefeita. Bom, você elegeu só 2 vereadoras, você imagina o que é. 140 anos de história. Agora vamos imaginar, hoje tem 15 vereadores ali na Câmara. Vamos imaginar que a minha cidade tivesse 15 mulheres. Não tem nenhuma cidade no Brasil que é 100% de mulheres, tá? Tem 20 que tem maioria, mas nenhuma é. Então, por que a gente acha normal que tenha maioria de homens e por que a gente acha normal há 140 anos que sejam só homens? Bom, há 100 anos até tudo bem, há 50 anos tudo bem, há 30 anos tudo bem, mas não está mais tudo bem. Não está mais tudo bem. Nós estamos participando ativamente de tudo e é uma bandeira que nós temos que levantar da participação feminina, com critérios rigorosos para mulheres e homens, e sim, é uma bandeira. É impossível que uma sociedade cresça se 50%, é 52% no Brasil de eleitoras, mas nos municípios varia aí, mas geralmente fica em torno de 50% de eleitoras. É impossível que a gente cresça numa sociedade justa, socialmente capaz de se desenvolver completamente, quando 50% da sua população não tem voz ativa politicamente. É uma bandeira para a gente levantar e para empoderar as meninas, as adolescentes, as meninas, elas têm que achar normal e dizer lá quando tem 6 anos, quando eu crescer eu quero ser prefeita, eu quero ser senadora, eu quero ser deputada. É identificar nas mulheres o espírito público e incentivar que elas participem. Eu acho que isso é muito bacana. Aliás, se tu estiver indo pela primeira vez como candidata e não tiver assim, eu não tenho muita certeza, vou me eleger, sabe aquelas, quando a gente vai assim, meio, porque eu acho que vale a pena, estou plantando uma semente, plante a semente das mulheres. Não tenha medo de compartilhar com outras mulheres esse ideal. Primeiro que tu vai ganhar muita simpatia das outras candidatas. Faça campanha para as mulheres. Mas fulana vai ganhar com isso. Ótimo, e se ela for uma ótima vereadora, que bom, né? Pergunta da Eva. Cara, e eu falo muito nas visitas às lideranças e amigos próximos. Estou sendo muito bem recebida por todos. Estou criando um círculo de amizades para solicitar a multiplicação do meu conteúdo nas redes sociais. Ou seja, estou tentando criar multiplicadores. Você acha que esse caminho é um caminho bom para eu continuar seguindo? Sim, é um ótimo caminho, ele é orgânico, ele é espontâneo, ele é natural, né? Porque aí tu faz uma lista lá de 10 pessoas pedindo para elas acrescentarem mais 10, e quando tu vê, tá lá na 5ª geração, digamos assim, dos teus pedidos, elas estão compartilhando os teus conteúdos por causa de outras pessoas, e aí tu cria essa teia bonita, bacana, daquilo que tu inspira. Agora, se tu sentir que o negócio foi parando, é porque tu não está inspirando o teu, digamos assim, teu grupo 1. Cria o teu grupo 1. Quem é? São essas 20, 50, 100, 200, 5 pessoas. Cria o teu grupo 1. Depois, saiba quem é o teu grupo 2. Tu não precisa saber até o 10º, mas saiba quem é o teu grupo 2. Ou seja, quem são as pessoas que receberam aquilo que foi compartilhado pelas pessoas que tu compartilhaste primeiro. Isso é bem interessante para tu ir contando e conhecendo essas pessoas e aumentando o teu grupo 1.
Porque aquelas pessoas que vão compartilhar porque um segundo pediu, um terceiro pediu, se elas compartilham é porque elas estão muito interessadas na tua campanha, elas merecem passar para o grupo 1. Perfeito. Pergunta da Paula. Sou pré-candidata na cidade de Marilena, no Paraná. A base maior da minha campanha será a agricultura, principalmente a agricultura familiar. Você tem alguma dica para abordar este tema com as pessoas da área urbana? Sim. Aí é o que eu disse, vai decupando, né? Eu falei da NASA recentemente, a gente tem há décadas, né, uma exploração do espaço que é maravilhoso, é incrível. Mas tu vê que até os cientistas mais incríveis do mundo, eles têm que comer, né? E todas as pessoas da tua cidade também. E a agricultura familiar tenta descobrir quantas famílias tem, quanto por cento vende para o seu próprio município, como que poderia incrementar, inclusive para merenda escolar, enfim, para entidades. Comida é o básico. É o básico. Tu deves começar o teu discurso pela necessidade que as pessoas têm. E se as pessoas têm necessidade de comer, por que não? Aliás, é uma bandeira muito de agora da pandemia, que é eu começo pelo meu vizinho, incentivando ele, né? E se a agricultura familiar é mais lindo ainda que eu que moro na cidade, digamos assim, que eu comece dando o meu apoio para a agricultura familiar. Mas começa lá da história do zero. Faz as pessoas lembrarem que aquela alface, ela não nasceu sozinha, não é o alecrim dourado. Ela foi plantada, ela foi colhida, ela foi transportada e ela foi vendida. Tem muita gente envolvida nesse processo para chegar na mesa dela. E é esse processo que tu estás, para qual tu está lutando. Ô, Ellen, eu vou ter que tirar aqui o fone só um pouquinho, talvez o meu áudio não fique tão bom porque está acabando a minha bateria, tá? Ok. Vamos lá, vocês estão me ouvindo? Sim, dá para ouvir sim. Perfeito. Oi? Dá para ouvir sim. Tá. Vamos lá. Vamos continuar com as perguntas? Pode. Vamos lá. Pergunta da Patrícia. Você acha que vídeo de pessoas dizendo que votam em mim é relevante, é importante para a campanha? Sim, é muito relevante, mas depende de quem são essas pessoas, né? Por que elas estão fazendo esse vídeo? Por que elas estão? Qual é a motivação? Por que elas votam em ti? Essa é a questão. E variar, né? Variar de pessoas, de áreas, de qual é a ligação que ela tem contigo. Sim, é muito relevante. É lindo isso. Pergunta da Elisa. Karen, como que eu faço para responder uma pergunta que naquele momento eu não tenho resposta nenhuma? Me dê uma dica. Disfarça, começa a tossir, desmaia. Olha, se tu não tem resposta porque tu desconhece aquele assunto, diga que desconhece o assunto. Olha, eu não estou bem inteirada sobre isso. Agora, tu não pode ter uma bandeira, tu está falando sobre aquilo, tu está falando sobre a agricultura familiar. E a pessoa pergunta assim, mas tu acha que o município deveria fornecer insumos? Meu Deus, o que é insumo agora? Bom, aí tu não pode se perder num conteúdo que é teu. Agora, se é um conteúdo que não é teu, é por isso que você tem que ter uma bandeira muito bem hasteada e muito bem, a base muito forte, porque você tem que entender tudo o que vocês estão falando. Agora, se é um conteúdo que tu não tens domínio, tu não precisa dominar tudo, não. Não tem o menor problema tu dizer assim, eu vou me inteirar melhor disso. E é ótimo até, porque tu vai voltar a ter um contato com essa pessoa, por WhatsApp, por ligação, ou porque tu vai fazer uma visita, e tu vai manter essa pessoa e vai mostrar para ela que tu se interessa.
Olha, eu vou me inteirar melhor dessa situação que eu não estou sabendo. Muito obrigada. Anota o telefone, anota quem é a pessoa e vai atrás de... É isso que faz um vereador, é isso que faz uma vereadora, é isso que faz uma prefeita. Pergunta da Jeane. Sou pré-candidata em Campo do Brito, Sergipe. Karen, o que você acha de incentivar as políticas públicas para as mulheres no interior? É uma boa bandeira? Dá para seguir esse caminho? Bom, a gente está esmiuçando bastante, né? São mulheres, e são mulheres no interior, tu quer dizer mulheres que trabalham na área rural? Será que é isso que ela está querendo dizer? Pelo que eu entendi, é para Eu acho que explorar. todo... Oi? Pelo que eu entendi, ela está falando no interior, explorar a política pública, né? Se é Mas, um bom caminho. mas de apoio às mulheres que trabalham na zona rural? Ela não colocou que tipo de política pública, ela colocou de forma generalizada. É que o interior, aí tem, eu posso entender de duas formas, né? Interior, a gente fala interior, a gente lembra de agricultura e zona rural, né? Se for só interior, porque é uma cidade pequena, não há. Não... Vamos lá, vou tentar desenvolver um raciocínio então. Vamos imaginar que a gente está falando sobre mulheres que trabalham no campo, no interior que trabalham no campo. Então, bom, sim, porque todas nós temos que ser representadas. E imagina que maravilhoso, eu não conseguiria nem imaginar que tem uma agricultora, uma mulher que é candidata, que escolheu um partido, que é candidata, escolheu uma bandeira, que tem um número, que está fazendo campanha e que está ligada às mulheres que têm trabalho rural. Isso é incrível, é claro, uma bandeira maravilhosa, porque, gente, tem coisas que a gente vai lutando e que outras estão distantes, e alguém tem que levantar essas bandeiras, isso é ótimo. Com relação a, vamos dizer, não, são as mulheres das cidades pequenas, interior, no sentido de cidade pequena. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Senadores e deputados federais não brotam do concreto do Niemeyer. Eles nascem em cidades. E essas pessoas que estão em Brasília aí, essas pessoas nasceram em comunidades, em bairros, em ruas. Foram vereadores ou prefeitos, ou nem foram nada e foram direto candidatos a deputado federal e senador, porque, na realidade, quem está decidindo tudo sobre legislação, encaminhamento e desenvolvimento de políticas públicas, apoio ou não ao governo, é o nosso Legislativo Nacional. Então, sim, nós temos que apoiar todas as mulheres de todas as cidades, porque é dali que nascem as grandes representantes das nossas causas, que estão em Brasília. Perfeito. Cara, eu não é uma pergunta, mas eu não posso deixar de comentar. O Raul Francisco... Peraí, deixa eu botar o coisa aqui rapidinho para eu te ouvir melhor. Eu estou numa luta agora com a minha bateria. Fala. Não é uma pergunta, mas é um comentário. O Raul Francisco está te mandando um abraço de Sydney, na Austrália, e está dizendo que é o presidente do seu fã-clube por lá. Uhul! Um beijão, querido. Ele sempre acompanha meu trabalho na rádio e tal. Muito obrigada, muito obrigada. Ele bota assim, desde Sydney. Eu acho tão lindinho o jeito que ele escreve. Que lindo. Obrigada, Raul, querido. Seu abraço foi enviado, viu? Bom, a última pergunta, então, tem várias perguntas, mas o nosso tempo está praticamente estourado. A última pergunta é da Patrícia. Ela diz o seguinte: Karen, boa noite. Pretendo fazer alguns vídeos falando alguns segundos de cada área. Saúde, educação, empoderamento feminino, entre outros. Sou professora e atualmente diretora de uma creche. Minha bandeira é a valorização dos educadores. Você acha que esses vídeos são importantes? Você acha que isso pode fugir da minha bandeira? Me dê um caminho. Ela trabalha com educação e a bandeira dela é educação. Ela é professora e atual diretora de uma creche. Ela quer fazer vídeos falando de vários assuntos, várias bandeiras. Mas a bandeira principal dela é sobre valorização dos educadores. Deixa eu colocar aqui para carregar enquanto eu falo. Assim, quando tu fala a não ser que tu seja candidata a prefeita, que tu tem que desenvolver
discurso, não só discurso, mas tu tem que desenvolver conteúdo de todas as áreas do teu município, a não ser que seja candidato a prefeito, tu tem que fazer tudo isso. O candidato a vereador, quando tu fala sobre muitas coisas, tu acaba meio se perdendo. Aí assim, sabe, tu chuta para todo lado, é capaz de não fazer gol. Tu tem que focar em algo. Tudo bem. Ah, Karen, mas eu quero falar de infraestrutura, eu quero falar de saúde, de educação, eu quero falar de meio ambiente, eu quero falar de mulher. Começa. Então faz o seguinte, começa pelos temas que lhes são mais relevantes. Escolha 5 temas, não dá para fazer mais do que isso, nem dá tempo para fazer mais do que isso. Escolha esses 5 temas e perceba qual é a resposta que o teu público dá, qual é o tema que mais tem engajamento, qual é o tema que envolve mais pessoas. Neste tema, tu pode voltar, tu deve voltar, porque falar sobre tudo, dizer assim, eu vou ser uma vereadora do todo, eu vou colaborar com a administração, tu nem sabe quem vai se eleger a tua prefeita, o teu prefeito, talvez tu não possa colaborar com nada, meu amor. Tu vai ficar 4 anos fazendo indicação, tu vai ficar 4 anos sem conseguir desenvolver um projeto de lei e aprovar, tu tem que estar muito, muito consciente de que tu estás lá para lutar, evidentemente, pelo que te move, mas vai ter coisas que não vão ser possíveis fazer. Foca. O eleitor quer se inspirar em ti. Quando tu fala sobre todos os assuntos, entende todos os assuntos, é hora de ser candidata a prefeita. Excelente dica. Bom, Karen, nosso tempo, infelizmente, terminou. O assunto é fantástico. Enfim, eu estou aqui encantada com o seu conhecimento, com a sua experiência. Não tive a oportunidade, né, de ter esse contato tão próximo com você. Participei de alguns eventos em Santa Catarina que você estava, né, há algum tempo atrás. Mas eu te agradeço enorme. Nossa, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua experiência, pelo seu conhecimento. Espero revê-lo em breve aí numa próxima etapa do projeto. Para quem está pedindo aí, Beth, nossa coordenadora estadual de Santa Catarina, para quem está pedindo aí, pedido atendido. Que ótimo! E eu gostaria muito, então, eu vou agradecer, né, aos nossos grandes líderes progressistas e, no final, eu gostaria que você mandasse aí uma mensagem para as nossas candidatas, né, nossas pré-candidatas que estão virando a chave aí, que daqui a pouquinho vão poder fazer a sua campanha livremente. Então, gostaria de agradecer ao senador Ciro Nogueira, presidente nacional do Progressistas, a deputada federal Iracema Portela, presidente nacional do Movimento Mulheres Progressistas, a nossa representante das mulheres, aguerrida e combativa para lutar, né, por mais espaço das mulheres progressistas dentro da política, ao deputado federal Ricardo Barros, tesoureiro nacional e atual líder do governo na Câmara dos Deputados, ao deputado Kovács Filho, presidente da Fundação Milton Campos. Então, eu gostaria de agradecer, eu sempre faço referência no início ao final desses grandes líderes, porque sem eles esse projeto não estaria acontecendo. Então, muito obrigada a vocês por terem acreditado no projeto e por estarem apoiando em seus estados e, de uma maneira geral, no Brasil, o projeto Fortalecendo o Futuro. E, Karen, mais uma vez, muito obrigada. Gostaria, então, que você desse uma mensagem de esperança, de força, de luta para essas mulheres tão aguerridas, né? Essas mulheres progressistas tão aguerridas que têm nos acompanhado aí desde o dia 2 de julho. Muito bem, deixa eu botar aqui de volta, então, o meu fonezinho. Não vou poder botar, se eu botar eu vou cair a minha live aqui. Mas dá para te ouvir bem, cara. Dá para ouvir? Ok. Dá. Tá. Bom, meninas, tem uma coisa muito importante que a tia Karen quer falar. Com relação, quando vocês vão pedir o voto, eu sei, ninguém é obrigado a saber falar corretamente, né? Assim, conjugar tudo certinho e tal. Aliás, cuidem bem quando vocês for fazer postagem por escrito, passe para outras pessoas lerem, não vão cometer gafes aí do nosso português, pontuação e tudo mais. Não é obrigado a saber falar e tal, blá, blá, blá. Mas é um compromisso que vereadoras, prefeitas, vice-prefeitas aprendam depois, porque elas estão representando o todo, e é muito importante que saibam falar. Então, deixa eu só dizer uma coisa para vocês, que seja, não existe, é seja, é sempre seja, não existe seja. Que mais? Menos também não existe, é sempre menos. Tem menos mulheres no Congresso Nacional, sempre
É menos mesmo quando a gente se refere ao feminino. Menos não existe. O que mais não existe? Meia é só do pé ou da hora também. Então, eu estou meio com fome agora. Então, meio mesmo quando é feminino. Houveram também, nunca houve, porque não existe essa conjugação. É no plural e no passado. Houve muitas tentativas de 50% de cotas para as cadeiras no parlamento. Não houveram, não existe houveram. Antes do verbo, por favor, é eu, esse é o principal, você pode errar todo o resto, mas não errem isso. Para eu fazer, para eu cumprir, para eu pedir, para eu rezar, para eu votar, para eu me eleger, mim lá no finalzinho da frase. Tem até uma regrinha ali no meio, porque o português sempre tem uma regrinha, né? Mas eu nem vou falar agora, para não tumultuar. Eu fazer, verbo. E obrigada, as mulheres falam obrigado, os homens falam obrigado. Bom, não esqueçam, né, de lembrar, não esqueçam de fazer, escrever, por que vocês são candidatas, qual é a motivação, e isso não é só para que os eleitores de vocês as conheçam, é para que vocês leiam toda noite antes de dormir e ao acordar durante toda a campanha e durante todo o seu mandato. Lembre-se por que é que tu entraste nessa jornada, nesse grande desafio maravilhoso que é a política. Eu estou muito feliz, muito grata ao Partido Progressista, à Mulher Progressista, por mais essa oportunidade. Ellen, muito obrigada, tu és fantástica, tu és incrível, uma inspiração. Quero agradecer aqui em Santa Catarina a nossa coordenadora estadual, a Beth Tiskoski, que é uma pessoa que eu amo muitíssimo, mora no meu coração para sempre. Não posso deixar de agradecer também ao doutor Aldo Rosa, que é alguém que sabe, acredita na potencialidade da mulher, que incentiva, que é uma pessoa muito importante dentro do partido, aqui em Santa Catarina também. Muito obrigada, viu, Aldo? Tu moras no meu coração para sempre também. Claro, a Iracema Portela também, né, por acreditar, por lutar. Eu imagino que são grandes desafios que se enfrenta sendo uma presidente nacional, né? Ciro Nogueira, presidente nacional também, os demais presidentes da Fundação Milton Campos, muito obrigada, um beijo para o Hudson. Eu não me lembro o nome do outro menino que está aí também na técnica. Aragão, talvez. Aragão. É que nem eu perguntei e ouvi. Os meninos da técnica que viabilizam essa conversa entre a gente. Muito obrigada. Trabalhem como adultas e acreditem como criança. Eu vejo meu filho de 10 anos brincar, ele pega um óculos assim e faz assim, você, ai, não sei o quê, e ele faz uma luta, e ele acredita que isso é real. E por ele acreditar, a história acontece, não deixa de acontecer, porque não é exatamente do jeito que tinha que ser. Acredite, mesmo que alguém diga para ti que é impossível, mesmo que alguém diga para ti assim, mas isso nunca aconteceu antes. Nem ouça isso, nem ouça isso. Nós precisamos das primeiras, das segundas, das terceiras, nós precisamos de nós, mulheres, nos apoiando. É uma rede muito importante. E mulheres que usem a inteligência feminina na política, né? Que se for para fazer igual ao homem, deixa que eles façam, então, né? É melhor assim. Quero agradecer muito essa oportunidade. Gente, eu posso contar que eu arranquei minha unha? Pode, claro. Hã? Pode, vamos Olha lá, só, claro. nós mulheres somos tão fantásticas. É que eu tô aqui escondendo o tempo inteiro, mas a minha mão tá toda cheia de sangue, vocês estão vendo? Eu fiquei toda essa live escondendo, porque eu tô limpando, eu não queria isso, eu tô aqui, eu arranquei a unha antes de começar a live. Olha, gurias, nós somos capazes de coisas incríveis, só para... mais uma demonstração. Muito obrigada, meu nome é Karen Suyan e estou nas redes sociais, Karen com M de Maria, S-U-Y-A-N. Muito obrigada, um beijo para todos. Muito obrigada, pessoal, pela audiência. No sábado, nós teremos o nosso querido Eduardo Neves falando sobre marketing político. Não percam, transmissão pelo Facebook às 9h30 da manhã. Então, uma boa noite, um bom descanso a todas, uma excelente sexta-feira e até sábado.
Obrigada, Karen. Um beijo. Obrigada. Foi ótimo. Obrigada, Ellen. Meu lugar é onde eu quiser, levar minha força onde eu puder, fazer uma nova nação. Isso é ser mulher. Mulheres juntas fazem sua voz. Unidas somos mais por todas nós, a força da transformação.